Capítulo 13 de Mateus, versículo 31 em diante. É 31 ou é 35? 31. Nós vamos 31. A parábola do grão de mostarda. Vocês conhecem essa passagem? Já ouvimos. É famosa, né? Diz assim a palavra do rei. A parábola outra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Só até aqui, amém? Uma passagem bem curta, uma parábola que o Senhor Jesus ele nos traz para trazer um senso moral. Essa passagem bem curta, Jesus fala assim: como é o reino? O reino dos céus é como um grão de mostarda. Vocês sabem o que é uma mostarda? Mostarda, mulherada, vocês entendem, de temperos, né? Vocês querem algo que, se você jogar no tempero, ela dá um gosto diferenciado. Todo mundo fala mostarda. Você sente o gosto mostarda. Todo mundo sabe, o gosto da mostarda. Ela se destaca no meio de diversos temperos. Ela é algo único, por assim dizer. Você vê que pimenta, a gente fala pimenta, mas a gente dá o nome de pimenta para diversos tipos de tempero que dão uma pitada meio que forte, né? A chamada pimenta. Existem várias pimentas. Mostarda é mostarda, ponto final e acabou. Sabendo disso? Você mistura mostarda com agrião, sal, alho, a pessoa pode saber não tem um agrião, não tem um sal, sei lá. Mas que tem mostarda, a pessoa sabe. Já perceberam isso? É um sabor que se destaca no meio de diversos sabores. Esse é o reino. O reino dos céus, ele se destaca. Ele é diferente de tudo que é apresentado. O reino dos céus não é sabores do mundo. O reino dos céus é um sabor único, que quem experimenta sabe. Isso é reino dos céus. Isso é diferente. Esse sabor é outra coisa. Não é esses sabores que a gente é acostumado e que às vezes não conhece. Quando se fala prova de tudo e acaba não dominando o sabor. Agora, o sabor do reino, quando provado, é um sabor que você sempre lembrará. É assim o grão de mostarda, o sabor do grão da mostarda. Agora, o tamanho do grão da mostarda, qual é? É uma sementinha miserável. E lá, certa vez, um pastor levou essa passagem e ele levou para nós o grão de mostarda. E levou um grãozinho só. Aí começou para a galera e foi passando de mão em mão. E eu estava para lá, assim. Aí, no meio do caminho, caiu a sementinha no chão. Perderam a semente. Eu não vi o grão. De tão pequeno que era, ficavam procurando. Cadê? Subiu. Para você ver o tamanho que é, né? Ele é bem pequenininho. Quem viu me falou que era bem pretinho. Nunca tive a oportunidade de pegar. Gostaria de ver. Ele é bem pequenininho. E o reino dos céus é isso. Não que o reino dos céus seja diminuto. Ele seja de uma porcentagem que você não vê. Mas se você não tiver um cuidado grande, ele se perde. Se você não saber segurar o reino na mão, muito facilmente você perde ele. O reino dos céus não é uma brincadeira. Jesus Cristo não é um confessionário que te diz: eu creio em Jesus, pronto, já era, pode viver como você quiser. Você pode verbalizar que Jesus Cristo é Deus, mas isso não te faz servo do Senhor. Agora, servo do Senhor é uma pessoa que tem posse do reino. E para ter essa semente miserável, desse tamanho na mão, você tem que ter uma prudência muito grande. Porque se você não cuidar dessa semente, você perde. Como é que você vai partilhar com os demais? Como que você vai fazer com que os outros contemplem um reino que estava em suas mãos, em suas posses? Então tem que ter um compromisso muito forte. Você tem que estar bem enraizado, bem alicerçado. Cuidar dessa semente. Ela é como se fosse pequenininha, porque exige um grande cuidado. Quando você tem vontade de falar um palavrão e não fala, opa, segurei a semente. Quando você pensa em cobiçar um homem e não cobiça, opa, segurei a semente. Quando você pensa em usar droga e não usou, opa, segurei a semente. Que você admitiu que ele é o Senhor da tua vida, amém? Agora tenha cuidado. Que a libertação que ele te deu, você pode perder hoje também. Quando você começa na tua mente a acreditar que pensamentos errados, tudo bem. É só na cabeça que está. A queda ela não é só a boca no alambique ou no cachimbo do crack. A queda se inicia na mente. Quando a gente não castra, não lapida o nosso pensamento. Porque se Cristo está em mim e ele me diz assim: não gostei desse pensamento e eu faço pouco caso, eu faço pouco caso dele que habita em mim. Logo, o reino que está em mim, e é tão pequenininho porque eu não consigo enxergá-lo,
eu faço pouco caso, eu perco a presença dele em mim. O reino se esvai. E logo mais, caído na biqueira, no prostíbulo, e nessas quedas que existem às mil, não é? Glória a Deus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo. Quem é o campo dessa história? Nossa. Nós somos o campo, amém? Ultimamente eu venho dizendo sobre a ideia. As que estão mais ligadas no que eu venho dizendo, eu falo, Deus, Ele te entregou uma ideia. O que você está fazendo com essa ideia que te é dada? Qual que é a importância, a relevância que você vem fazendo com o que te é ministrado? A ministração não é ouvir, a ministração é aplicar o conteúdo recebido. Quando falam sobre domínio próprio, sabe uma pessoa que desenvolve o domínio próprio? É num momento propício, se limita, se segura, cala a boca. Você não sabe se controlar, só cala a tua boca. Belo domínio se iniciou. Com o tempo dessa prática se torna algo mais natural ao ponto das coisas acontecerem e nem mesmo internamente te incomodar mais. Porque você castrou o verbo. Você castrou jogar sobre os outros aquilo que você pensou. A gente não... é muito maldoso, né? A gente pensa em besteira, isso é fato. Mas jogar a nossa besteira sobre os outros é muito pequeno da nossa parte. Eu não sei lidar com o meu destempero, obrigo aos outros que não sabem lidar com si próprio a ter que lidar com o meu descontrole também. Agora, tem como a gente ter domínio próprio dos pensamentos? Com o tempo, com certeza. O tempo, sim. O Tem hora que você imediato pensa coisas e você fala, perdoa Jesus. é pecado. O que nós temos que ter certeza absoluta assim, é errado. Mas Cristo não está falando aquele que pecar vai para o inferno. Mas aquele que praticar iniquidade. Ou seja, eu sei que está errado, eu faço pouco caso e continuo como se não estivesse nem aí. É a iniquidade operando dentro de mim. Ô pastor, mas disciplinar os nossos pensamentos, assim, igual eu tô aqui, eu tô ouvindo o senhor, de repente vem aquele pensamento imundo. Sim. Tipo, eu me vejo pensando em droga, alguma coisa. Sim. Tem como se dominar isso? Tem. Quanto tempo você fala, caramba, como que eu parei de pensar? Você vai falar, eu não sei, Deus é muito louco. Eu brinco com isso às vezes, eu falo, Deus é muito louco. Porque como eu parei de pensar em usar droga? Eu não sei. A lembrança do passado, ela sempre vai existir, não se reescreve no passado. Assim, eu tô mais fácil apagar isso, né? Não, aí isso nos exige humildade. Porque se apagasse o meu passado, eu podia chegar a um ponto de ser arrogante, de achar que hoje eu sou um homem muito bom que devo ser salvo. Eu não mereço a salvação. É como se eu falasse que o meu passado me condena. É verdade. É como se eu falasse que Cristo merecia ter levado chicotada mesmo, porque nem lembro o que fiz do passado. É ou não é? Então a lembrança do meu passado, que eu tenho muita vergonha, eu falo, obrigado Jesus, que eu devia estar no inferno há muito tempo. Para mim é bom, é um motivo assim, de júbilo a Cristo, porque eu sei que não é porque eu estou fazendo hoje que eu mereço ser salvo. Eu mereço não, né? Eu serei salvo porque Ele é Deus muito louco, me viu nóia e falou, porque você é muito vagabundo, preguiçoso, eu morro por você, crentes. Então somente crentes. Aí pela minha fé, nisso, a constância de viver o que Ele que Ele me ensina, eu acabei me tornando o homem que sou hoje. Muito a ser melhorado, com certeza. Muita coisa a ser melhorada, aperfeiçoada. Mas não é porque eu tenho alguns erros ainda no dia de hoje que eu vou abandonar tudo que Ele já ganhou por mim. Agora imagine se por conta do meu pecado eu abandonasse o que Cristo já fez por mim. Seria cuspir feio na cruz, né? Então louvado seja Deus, cara. Ô pastor, tem uma passagem que fala assim, o homem que se domina, ele é maior que um que toma uma cidade toda. Isso quer dizer que o domínio é o quê? É um dom? É algo... O que quer dizer isso? Por favor, se eu soubesse a passagem... Eu não sei, mas está em algum lugar. Está em algum lugar entre Gênesis e Apocalipse. Então, é que você pensa assim, né? O dominar-se... É mais forte do que eu. É mais forte do que toma uma cidade toda. Porque, na verdade, para dominar uma cidade, tem a facilidade se tiver as armas. Né? Não é o homem que dominou, são as armas que impuseram o controle. Geralmente é isso. Agora, sobre mim, adianta eu pegar uma arma e colocar na minha cabeça? Para de pensar isso! Vou puxar o gatilho! Agora, eu domino uma cidade falando isso. Obedeça o que eu estou mandando, senão eu levo um pipoco. Todo mundo, sim, senhor. Né? Então é mais fácil eu dominar uma cidade do que controlar a mim mesmo. Parando para pensar assim, né? Exige tipo disciplina, um exercício de disciplina. A conversão não é ouvir mensagem, isso que a gente tem que entender. A conversão não é ouvir o que vocês estão ouvindo, isso é conhecimento. A conversão é a aplicação do que foi ouvido.
Se não aplicar, continua a mesma loba que sempre foi. E ponto final, continua a mesma coisa. Como que é o reino dos céus então? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no campo. Você pegou a ideia de Cristo, você entendeu que isso faz parte do reino, semeie dentro de você. Aplique isso. Já ouviram a passagem do vai ter com a formiga preguiçosa? Já? É uma passagem que casa de recuperação, você tem que bater todo dia nisso. Porque o povo preguiçoso é o nóia. Para de fumar pedra, acha que, nossa, como eu sou maravilhoso, parei de fumar pedra. Ui, que dondoca que eu sou. Esse é só um mimo, parou de esfregar a cara na merda do diabo. Agora vire mulher. Vá ter com a formiga, sua preguiçosa. A Bíblia falou isso já pra você, não? Já. Ah, espero que sim, porque você devia ter deixado de ser a preguiçosa e fazer dessa casa uma mansão, apesar da simplicidade que ela é. Esses matos não deveriam existir. Isso aqui devia estar lambido, isso aqui devia estar lustrado. Para quem? Para servas. As que estão nas trevas, elas ouvem isso e falam, nossa, até parece que eu vou trabalhar para os outros. A serva das trevas é assim. Eu trabalhar com esses bandos de preguiçosos? Eu nunca. A serva de Deus ia falar, Jesus, me dá força para carregar essas mulheres, que eu tenho que ser diferente. E ela faz acontecer. Ela faz acontecer. Agora as noias, as prostitutas, que continuam no mesmo eixo, estão ouvindo esse cagando para isso. Desculpa que a palavra, porque é só assim que a noia ouve alguma coisa. A serva de Deus ficou escandalizada porque eu falei, agora eu sei. Mas você quer ser diferente? Pega essa ideia, semeia dentro de si. Como é que semeia? Fazendo. Você entendeu isso? Vai trabalhar? Faz alguma coisa nessa casa? Para de coçar e cheirar, mulher. Seja diferente. Já ouviu? Entendeu isso? Então mostra isso. Viva isso. Ouvir isso é grande coisa, ouvir isso. Perdoa, eu sei que ofende vocês, mas vocês precisam ser chacoalhados. Vocês precisam ser chacoalhados. A Bíblia, para nós darmos frutos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele poda, Ele corta, para que tenhamos frutos. Se não tiver uma poda, um corte, uma dor, não dá fruto. Então, se doeu, glória a Deus, é para a tua vida mesmo. Se não doeu, que pena, você precisa ser convencida disso. Aleluia. O versículo seguinte diz assim, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas. O reino dos céus, ele é uma ideia pequena. Para ser salva, o que você precisa? Para ser a nova criatura, perdão, o que você precisa? Olha a ideia simples, olha a simplicidade do reino. Parece bobeira. A gente já ouviu filósofos falando sobre a vida, como ter uma vida transformada. A gente ouve papo do homem, coisas que devem aplicar. E a gente fala, uau, tanta ideia top, né, cara? Vamos fazer. O reino diz assim, quer ser nova criatura? Sério? Quer mesmo? Só deixa de fazer o que você fazia antes. Acabou. A nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Elas não se repetem, elas não acompanham a gente. Você gostava de novela? Para de assistir novela, velho. Vai ficar de novela que você vai ficar batendo boca, vai perder seu tempo. Não lia livro, começa a ler. Ou para ser nova criatura, deixar as coisas velhas para trás. Se você vai ser uma nova criatura salva, é uma outra história. Mas que de fato será uma nova criatura, com certeza será. Quantas pessoas você já ouviu dizer que pararam de usar droga? Eu conheço, tá? Eu tenho pessoas que pararam de usar droga na NA, não receberam Jesus. Mas conseguiram parar de fumar pedra, tomar cachaça, deixaram as velhas práticas, estabeleceram os 3 preceitos da NA, né? Que é o círculo de pessoas, que é os velhos hábitos, né? Esqueci o terceiro passo deles, que é fantástico, tá certo? Concordo 100% dos passos. São pessoas diferentes, porém não são salvos. Necessariamente. A gente é uma nova criatura ao passo de deixarmos de fazer o que fazíamos antes. O que faremos? Eu não sei. A nova criatura vai se descobrir. Você vai se conhecer. Pare de assistir novela. O que eu vou fazer na hora da novela? Você vai descobrir algo bom ou algo ruim. O que você fará? Deixará de ser a noveleira. Bem como qualquer outro tipo de hábito errado que você carregava, talvez ainda carregue. O que vai ser ocupado nesse espaço? Só você saberá. Só que você que vai ocupar teu espaço. Se é com coisa boa, com certeza estará andando no caminho de Cristo. Se é com coisa ruim, uma nova criatura que está indo no caminho que não tem Cristo. Está entendendo? Sim. O reino dos céus, ele nos dá uma pequena ideia. Essa ideia, filha, para com a prática do passado. Você sabe a mulher que você foi no passado? Essa mulher tem que morrer, cara. Essa mulher tem que morrer. Aqui é o melhor lugar para morrer. Não existe lugar para morrer melhor do que na casa de recuperação, porque você pode morrer e nascer já. Você não vai só morrer. Você sai daqui nascida em Cristo, uma nova criatura para como Cristo quer.
Estão entendendo? Sim. Estão entendendo? Pratica isso, menina. O que você gostava de fazer? Lembra disso, uma introspecção e saber que você tem de militar contra isso. Você tem que combater isso. É a sua guerra. Se você não se posicionar, faça essa mesma relação, mas consigo mesmo. Essa mesma, se descubra, namore-se, ame-se. Você sabe que para amar uma outra pessoa, primeiro nós devemos nos amar? Porque o meu amor ao próximo tem que ser como a mim mesmo. Eu tenho que entender o amor que eu tenho por mim para conseguir entregar a alguém. Seja um homem do qual você um dia há de se casar e se deitar, ou seja como algum irmão ou irmã que você há de respeitar na vida. Só conseguimos entregar esse amor no passo que nos amamos. Vocês estão entendendo isso? Cara, mas se você não se conhecer, você não vai saber o que é isso. Só vai ouvir e falar que poesia bonita, que legal esse pensamento. Como que você pode se amar? Você tem que se conhecer, cara. Você tem que se conhecer. O amor é uma escolha, amém? O amor não é um sentimento. Tesão, paixão, é sentimento. Acontece assim, uau! Que cara bonito! Uau! Você nem sabe de onde veio. Fervilhou, hormônio a mil, você quer um homem. Paixão, tesão, só. O que é amor? É uma escolha. Você escolhe amar. Vocês são mães. O filho de vocês já deu alguns vacilos com vocês. Você podia ter dado na cara e falou, vaza. Talvez algumas tenham feito, não sei. Mas a outras falaram, não, eu amo ele. Você escolheu isso. Você determinou, eu amo esse menino, eu amo essa menina. Você falou, mesmo que ele vacile comigo, eu vou lutar por ele, por ela. Você determinou isso, você escolheu isso. Da mesma forma, Deus por nós. Ele amou a gente de uma forma tão louca, assim, que ele falou, eu decido amá-los. Jesus, desça, morra por eles. Jesus falou, estou indo agora, amando, da mesma forma, se posicionando. Eu morro por eles. Por quê? Porque eu decidi amá-los. Não foi ai meu Deus, como eu amo eles, não sei nem porquê. Ele sabe por quê, ele optou isso, ele escolheu isso. Isso é o amor. Escolha se amar. Um homem olhou para você e se achou bonito, para de querer se deitar com esse homem. Se ame primeiro, respeite o corpo teu, a morada do Espírito Santo que você é. Ou deveria pelo menos ser. Se alguém pode te tocar, quem deve ser primeiro é o Espírito Santo do Senhor. Esse homem não tem o direito de tocar no teu corpo. Não pode. Você não pode aceitar isso como normal. Se santifica, se purifica, se posiciona, se conhece, se ama. Aí você vai conhecer um varão valoroso, do qual contigo se casará. E vocês vão poder brincar a noite inteira sem problema nenhum. Estão entendendo? Mas tem que se amar primeiro, cara. Se você não se ama, mano, você não sabe o valor que você tem. Por isso se entrega para qualquer um. Você não sabe o valor que você tem. Você não sabe o valor devido que deveriam te dar. Aí aceita qualquer lixo, porque você acha que o teu valor é o valor de um lixo e não é. Amém? Amém. Então morra aqui e se conheça aqui dentro. Esse amor aí vai ficar doidão. Vai, em nome de Jesus. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. A ideia de Cristo, com o tempo. Vocês viram já o grão de mostarda minúsculo? Já viram uma árvore de mostarda, alguém? Não. Gigante. É grande a bicha. Mas ela começa desse tamanho miserável. E quando ela cresce, quanto tempo que ela demora? A estação própria dela, o tempo devido dela. E qual o tempo que ela levou? Ela é desmerecida quando se planta? Não é, deixou de ser mostarda quando foi plantada? Ela só é mostarda quando se torna uma top de uma árvore? Não. Em todo momento, ela foi uma árvore de mostarda, ela não é. Recebeu a ideia de Cristo, está aplicando. Ninguém percebe isso. Você deixou de ser servo de Cristo por isso? Só quando se tornar uma DBS conhecida, você vai se tornar de Cristo agora? Só quando todo mundo contemplar que você tem virtudes de uma mulher de Deus, que você se tornará? É sério? Não, já hoje, agora. A ideia foi te dada. Você plantou de si e está vivendo. Já é uma árvore de mostarda, mulher. Já é uma serva de Deus. Não vai se tornar uma serva de Deus. Mas o que os outros contemplarão, percurso de tempo é necessário. Primeiro a sementinha dentro de você. Opa, salva. Opa, está no reino. Opa, mulher de Deus. Acabou. Não há de ser. Quando se tornar uma vistosa, empoderada mulher de Deus, cheia do vigor do Espírito Santo, aí que eu vou poder dizer mulher de Deus? Nunca, mulher. Se você acreditar nisso, está acreditando só. E que quando alguém disser algo, como se você precisasse ser ovacionada, né? Como se precisasse alguém te apontar o dedo, esse que é uma mulher de Deus.
Você é, cara. Se você não acredita nisso, você nunca será isso. Você não merece a semente que você tem em mãos. Cristo está falando, filho, eu não estou falando de merecimento aqui. Eu estou falando, te dei a ideia, plante em você e seja. Se ele, cara, viu que você é um solo para ser a serva dele, está esperando um homem apontar o dedo para você? Não tá bom Jesus falar para você? Eu acho que é meio lógica a resposta, né? Mas o que acontece? De entender que a resposta é lógica, mas não conseguir enxertar dentro de si essa ideia. Não conseguir viver essa ideia. Não importa se os outros vão dizer que você é servo do diabo. O diabo mente. Você acha que ele vai olhar para você e falar assim, oi, mulher de Deus? O diabo vai falar que você é dele ainda. Ele vai querer te convencer. Ele vai querer te converter aos caminhos dele. Ele te vê indo para o caminho da luz. O que ele quer? Te levar de novo às trevas. E aí, qual é a ideia que você vai acreditar? Jesus falou tão somente para você crer nele. Creia. Tão somente creia. A fé é o ato de você aplicar o que ele mandou. Amém? Amém. Finalzinho do versículo fala assim, e faça uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Passou um tempo devido, estão entendendo isso? Não é casa de recuperação. O tempo devido, eu não sei, cara, o tamanho da árvore que você há de se tornar. Eu sei que um dia o Senhor, quando sonhou contigo, ele foi no cabeçalho e desenhou o teu rosto, desenhou a tua personalidade, o teu temperamento, desenhou a mulher que você é. E ele viu um potencial X que você pode chegar. Porque ele é Deus e ele decidiu. Eu não brigo com isso. E ele falou, vai chegar nesse potencial aqui, porque eu posso fazer isso na vida dela. Vocês entendem isso? Gostam disso? Vocês não chegaram nem ao pé disso ainda. Vocês só estão plantando essa sementinha. Mas ele viu uma árvore gigantesca que é você. Ele viu um potencial muito grande. E há de chegar esse dia, se você crer nele. Não no que eu estou dizendo, por Deus, meninas. Não é no que eu falo, é no que a Bíblia te diz. É o que você fala com o Espírito Santo, quando de fato conversa com ele. Sem que ninguém ouça, quando você pratica aquilo que ele te diz, dentro da tua mente. Não precisa da exortação de homem ou de mulher para a tua vida. Você tem o Espírito Santo. E você vive. Ele fala, aí filha, você tem um potencial top. Você vai chegar a uma aparência fantástica. E o dia que você chegar, é o dia de você rodopiar e gritar? Não. A Bíblia diz que quando a árvore está grande e todo mundo contempla, quem que se achega a essa árvore? Chega os pássaros, chega as árvores, pessoas voando na tua vida. E o que essas pessoas fazem na árvore? Se aninham nos ninhos, montam ninho e aproveitam da sombra. Você vê que isso é o reino.